Bem-vindo a mais um Diabetes News. Hoje tem muito conteúdo de valor para você aprender a controlar sua glicemia de uma forma eficiente e duradoura. Vamos lá já para os artigos. Vamos lá, quem ainda não curtiu o canal pode curtir, só clicar em se inscrever. Então, olha lá, os artigos de hoje. 7 em cada 10 pessoas com diabetes morrem por doenças cardiovasculares. E 1/3 dos doentes com úlcera do pé diabético morre em 3 anos. Então, esses dois são sites portugueses e eu coloquei porque na semana passada a gente falou sobre a neuropatia diabética e aí eu coloquei o pé diabético, por isso que eu coloquei esses dois artigos. Filho de Faustão faz cirurgia bariátrica após indicação médica. E aí a gente vai falar disso e a relação com crianças obesas tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. E o último é aqui, ó, como o exercício combate o diabetes e os melhores treinos para isso. Então eu vou passar uma referência para vocês de que quais exercícios são eficientes, o porquê que você tem que ter um profissional capacitado junto com você para ter o melhor benefício com relação a diabetes e exercício físico. Então já está certinho na tela, vamos lá. 1/3 dos doentes com úlcera do pé diabético morrem em 3 anos. Então esse é um estudo que eles fizeram em Portugal, na região do Porto. Então vamos ver aqui, ó. Em declaração, a Lusa Matilde Monteiro Soares explicou hoje que o estudo, que envolveu cerca de 300 doentes seguidos no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, visava avaliar a taxa de mortalidade nas pessoas com úlceras, pé diabético, determinar os principais fatores de risco. Então eles queriam entender por que as pessoas que tinham pé diabético acabavam falecendo nesse período. Então, durante um período de 3 anos, cerca de 300 utentes, com uma média de idade de 67 anos e esmagadora com diabetes tipo 2. Então, essas são as pessoas que foram estudadas com o pé diabético. A equipe pretendia perceber quais as variáveis estariam associadas a esse desfecho de mortalidade. Então, esse que é o intuito desse estudo. Os resultados desses estudos mostram que 30% dos doentes com úlcera do pé diabético morrem ao final de 3 anos e 52% das mortes estavam associadas a infecções, das quais 25 pneumonias, seguindo de doenças cardiovasculares. Então, essa parte das doenças cardiovasculares que eu vou fazer a relação, porque o que acontece no pé da pessoa que tem a glicemia descontrolada também acontece nos outros vasos. Pode acontecer na parte da cabeça, na parte do coração, em vários órgãos. Então não necessariamente é só no pé. Sabemos que aqueles que resistem ao primeiro grande assalto ao organismo, que é feito pela presença de uma úlcera, acabam por ser mais resilientes, até porque têm cuidados médicos mais detalhados em segmento clínico diferente. Referiu-se adiantando as úlceras do pé diabético, são das complicações da diabetes com maior impacto para os doentes no serviço de saúde. Então, eles têm um maior impacto. Então, quem conseguiu diagnosticar o pé diabético e tratou, se saiu muito melhor, ficou mais atento. Então, você vê que a glicemia descontrolada e o hábito ruim de você ter bons cuidados de verificar seu pé, tratar seu pé, manter a sua glicemia em ordem, ver como é que está a sensibilidade, fazer o curativo. A glicose alta no sangue, ela dificulta a cicatrização, então é mais um agravante na relação de você conseguir fechar essa úlcera do pé diabético. Então, isso aqui tem relação, eu vou até mudar aqui a tela rapidinho, isso aqui tem relação com o que a gente falou o que eu escrevi no meu site. Então, esse aqui, que eu passei para vocês agora na tela,
É o meu site, ó, stefanopilon.com.br, e esse aqui foi o tema do último artigo, ó, diabetes e dor crônica. Então, quem não acessou, acessa lá. Então aqui, ó, é essa questão dos vasos sanguíneos. Então aqui, ó, um vaso sanguíneo saudável, com a parte do sistema nervoso, que aqui está a tradução, porque é uma figura em inglês. Aqui a gente já vê o vaso sanguíneo comprometido, e o último já nem existe. Então, isso aqui desidrata a parte do sistema nervoso, o sangue não chega, então você não tem sensibilidade e você não consegue ter sangue para fazer a cicatrização. E a evolução do pé diabético é isso daqui, ó. O 0 não tem a úlcera, aí aparece aqui no grau 1, grau 2, grau 3, 4 e 5. Aqui já não tem mais como reverter, porque já gangrenou o pé todo e aí tem que ir para amputação. É um grau extremo, mas acontece muito frequente porque você não sente mais dor, você não cuida da sua glicemia e pode acontecer isso. E no Brasil chega a ser quase a 70% das pessoas que sofre de amputação não traumática, né? Então é a grande maioria. Então, voltando para o nosso estudo aqui, ó, 7 em cada 10 pessoas com diabetes morrem por doenças cardiovasculares. Então é o que eu falei ali no início. O que acontece no pé, acontece no corpo todo. Então, vamos ler o que ele está falando aqui. O seu vaso sanguíneo que fica entupido, obstruído no pé, no resto do corpo também, isso com o passar dos anos. Por isso que é a grande questão de você ter hábitos alimentares saudáveis, principalmente low carb, e exercício físico, porque a gente consegue melhorar e reverter em muitos casos essa situação. Cerca de 70% das pessoas com diabetes morrem por doenças cardiovasculares. Esse aqui é um outro estudo de Portugal também. Um controle da doença pode ajudar a prevenir não só esse desfecho, como o risco de desenvolver complicações a este nível, que é de 2 vezes maior com pessoas com diabetes tipo 2 em comparação à população não diabética. Então, quem tem a diabetes tem 2 vezes mais a chance de desenvolver do que quem não tem. Esse que é o recado. E aqui vem uma relação muito interessante, que é o trabalho multidisciplinar, que é o que eu acredito. Médico, nutricionista, ele coloca aqui enfermeiro, educador físico, vai fazer com que você ampare essa pessoa. E na família, eles podem colocar com uma pessoa como uma referência importante para estar levando essa informação. Que nem eu faço na minha família, levo toda essa informação a todos. Uma pessoa que é da área da saúde, que entende disso, leva para essa informação para a família, faz com que o maior número de informação seja levado para a gente prevenir, porque a diabetes se trata com informação de qualidade, você conhecer o que você está enfrentando. Para o médico, as razões prendem-se com a má adesão à terapêutica, que passa não só pela toma do remédio, mas também pela prática de um estilo de vida saudável. Ops, aí que eu me perdi. Aqui. Infelizmente, esse problema não é exclusivo da população portuguesa e compromete significativamente a eficácia dos cuidados da saúde. Então, não é só de Portugal, é o mundo todo. No Brasil, nos Estados Unidos, em todos os outros lugares também tem o mesmo problema. China e aí vai. Para o doutor Tiago Maricotti, o enfermeiro da família assume uma figura central no apoio à consulta de vigilância do diabetes. Então, é o que eu faço na minha família, esse enfermeiro faz na dele, nós juntos conseguimos levar mais informação de qualidade às pessoas, é o que eu recebo dia a dia, pessoas me apoiando para esse trabalho de conseguir levar informação de qualidade para as pessoas e traçar o rumo que ela deve seguir. Por isso, é cada vez mais frequente as consultas no centro de saúde que reúnem enfermeiro, médico da família, com significativos ganhos em saúde. Então, vai todo mundo junto para esse trabalho multidisciplinar. Frequentemente, os médicos da família veem na necessidade de solicitar ajuda a profissionais mais especializados para gerir problemas específicos da diabetes. Então, é exatamente isso. O endócrino vai estar ali para aquela relação do remédio,
O educador físico vai estar ali para aquela referência do exercício, o nutricionista vai estar para a referência do hábito alimentar, e todos juntos vão estar trabalhando para melhorar a qualidade de vida do diabético. O enfermeiro, quando precisa essas questões das cicatrizações, vai estar junto. Então, esse que é o grande segredo para a gente conseguir estabilizar essa crescente que vem de pessoas com diabetes e reverter esse quadro. Então, aqui eu só deixei em amarelo, que foram várias associações que se uniram para esse propósito. Muito interessante. E agora vamos lá. Vamos falar sobre bariátrica e diabetes. Por que eu escolhi esse tema? Porque existe uma relação muito grande de você estar acima do peso e a diabetes, e tem aquela linha de raciocínio que eu vou gravar no próximo Diabetes News sobre os efeitos da bariátrica na diabetes, se resolve ou não resolve a doença. Mas hoje a gente vai falar disso daqui, que é um tema que eu fiquei espantado, é uma coisa que eu preciso me policiar e levar mais informações para que o exercício deixe de ser uma coisa chata e seja prazeroso. Essa é a minha missão, porque eu já sei do benefício, eu sei o que você precisa fazer, eu preciso que se torne uma coisa mais atrativa. Aí você pode me passar qualquer feedback para eu conseguir adequar o exercício à sua realidade. Ó, o filho do apresentador Faustão, João Guilherme, fez uma cirurgia de redução de estômago e recebeu alta no hospital nessa quarta-feira. Então, ó, 16 anos e poderia ter problemas de saúde no futuro. Foi uma indicação médica, tinham indicadores de que poderia ter problema no futuro, Ó, vamos deixar o tempo dizer como vai ser o resultado, disse Luciana em entrevista à revista Quem. Fausto Silva também realizou uma cirurgia bariátrica em 2009, que chegou a perder cerca de 30 quilos. Luciana relatou que o filho está bem e agora está se alimentando com base na dieta de alimentos líquidos. E aqui, para fechar esse artigo, ó, cirurgia bariátrica metabólica, cirurgia bariátrica tiveram um aumento de 84%. Então, muitas pessoas procuram esse caminho por acreditarem ser o caminho mais fácil para resolver. Mas os desafios após a bariátrica são gigantescos. E agora a gente vai para o site aqui, que eu vou concluir isso tudo que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Aqui. Então aqui, ó, criança obesa. Deixa eu só ver se foi certinho. Foi. Criança obesa tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. Mas a bariátrica não é o caminho. Longe disso. Então aqui, ó, a obesidade é uma doença, está atingindo fortemente a população das crianças. 80% de chance de se tornar um adulto obeso. E aí, ó, e bem chocante, pressão alta, diabetes tipo 2, deixa de ser doença exclusivamente do adulto, uma criança acima do peso, obesa, pode ser considerada desnutrida. E aí ele vem discorrendo, eu não vou ler tudo, vai estar o link na descrição, vocês podem ler para não ficar muito comprido. E aí aqui, ó, que eu queria falar, hábitos que podem prevenir a obesidade infantil. Atividade física diária, brincadeira em espaço aberto, comer vegetais, que aí vem o hábito alimentar, comer mais grãos integrais, reduzir a ingestão de doces, bebidas com açúcar. Então, por que eu usei a relação do Faustão? Então, assim, se o pai já está acima do peso e tem hábitos alimentares ruins, a chance de ter um filho com os mesmos problemas é muito maior. Só que se você for pensar que o Faustão tem 70 anos e fez a bariátrica aqui, se eu não me engano, fazem 30, vamos voltar aqui, achei. Fazem 2009. Então 2009 vamos jogar aí 10 anos. Então fez a bariátrica com 60 anos, o filho dele fez a bariátrica com 16. Então, é um risco muito grande, porque a bariátrica não é a solução. Você consegue... Vou até voltar para mim aqui a câmera, porque esse assunto é bem pesado. Olha lá.
você consegue administrar menos comida dentro de você. Então já vou dar um release da minha opinião sobre a bariátrica e a diabetes. É em caso de vida ou morte. Ele com 16 anos pode ter alguma coisa que eu não saiba, mas eu não acredito que era o melhor caminho. Qual que era o melhor caminho? Exercício e alimentação. Esse é o caminho que vai fazer com que seja uma coisa duradoura. Eu cansei de ter alunos com diabetes tipo 2 que fizeram a bariátrica, perderam uma média de 40 quilos e depois recuperaram metade do peso em questão de 1 ano e depois acabaram aumentando, abandonando o exercício físico e voltando aos pesos normais. E o mais espantoso, eram pessoas que tinham informação de qualidade, não eram pessoas que não tinham informação. Então, você muda o seu hábito e você se adapta a comer menos, mas coisas mais calóricas e menos nutritivas. Então, eu acredito que esse não é o melhor caminho, mas semana que vem eu vou fazer um Diabetes News só sobre isso. E agora a gente vai para o texto do exercício e você vai entender por que você tem que ter um professor bem capacitado na hora de ter o exercício físico para você ter o benefício da atividade física na diabetes. Então, o artigo inteiro, esse do UOL, foi a Paula Machado que escreveu. Ele é um artigo muito técnico, então eu vou já direto no que interessa, porque o resto a gente já falou bastante. Aqui, ó, vamos lá. É essa parte aqui, ó. Deixa eu sublinhar aqui, fica fácil para vocês entenderem onde eu estou. Então, ó, a partir daqui, podemos pensar quanto se exercitar, que tipo de exercício, musculação oferece este e outros benefícios. Então, o que vocês têm que entender? Por que você tem que ter um profissional capacitado para te ajudar? Aqui ela coloca vários estudos. Então, uma meta-análise demonstrou generalizada que o indivíduo com diabetes mellitus deve se exercitar em volume de treino de 150 minutos por semana para obter benefícios do controle glicêmico, pois o aumento da massa muscular e a redução do peso corporal promove naturalmente melhora do quadro da resistência à insulina. Isso aqui é teoria. Na prática, não funciona assim. Por que não funciona? Eu sou 20 anos trabalhando no campo de batalha. Eu tenho a base da literatura e da referência bibliográfica que ela fala, mas no dia a dia é diferente. Por que é diferente? Tem pessoas que não conseguem 150 minutos numa semana. Tem pessoas que conseguem menos. E isso é o grande segredo da evolução do treinamento. Eu vou concluir aqui, que aí eu vou voltar para mim e vou ficar melhor o vídeo. Então aqui, ó, parâmetros, ó, de acordo com a intensidade do exercício, tem impactado na sensibilidade à insulina. Quanto maior a intensidade, melhores os efeitos. Porém, o autor ressalta que essa intensidade deve ser tolerável dentro de um limite que oferece a segurança de evitar lesões por conta das complicações da doença frente à recuperação. Então aqui, ó, parâmetros como intensidade. Moderada, 50% de 1 RM. A alta, de 75% a 80% de 1 RM. Volume, de 5 a 10 exercícios para grandes grupos musculares, de 10 a 15 repetições. Frequência, de 3 a 4 vezes por semana. Estão estabelecidos para a população. Vou voltar para mim, que a gente já vai concluir. E aí eu vou explicar. Eu nunca, 20 anos trabalhando, só fazendo isso, meu forte sempre foi a musculação. Eu nunca fiz um teste de 1 RM. O que é um teste de 1 RM? Eu pego um exercício e eu vou testando, colocando carga em você, para ver o quanto de peso você aguenta para uma repetição. Então, esse é um teste feito na literatura que não serve no dia a dia. Esse é o grande perigo de você ir numa sala de musculação e pegar um professor não qualificado e não saber fazer o exercício que você precisa para ser eficiente para o controle da sua glicemia. Então esse teste ele serve para estudo e para literatura. Ele serve como base para a gente desenvolver o nosso trabalho, mas ele não é aplicável. Eu nunca fiz isso em 20 anos e já ajudei muitas pessoas a controlar a diabetes e pessoas a ganhar massa muscular. Então, como que você faz na prática? Você seleciona os melhores exercícios que envolvem
o menor risco para a saúde e traz o melhor benefício. Dentro disso, você vai ajustar a intensidade. Então, eu vou chegar para você e vou falar, ó, tenta fazer 20. Pô, você foi e fez 20. Aí eu vou te dar duas opções. Ou você tem um oxímetro, que é para medir o batimento cardíaco. Eu acho que o meu estava até por aqui, que ontem eu estava usando. Se não tiver, eu vou mostrar, vou gravar um vídeo só sobre isso para vocês entenderem. Ou eu uso uma escala de esforço que chama. A hora que você acabar, eu te pergunto, qual a intensidade de 0 a 10 você considerou desse exercício? Se você falar para mim que for 4 ou 5, eu sei que ele ainda estava muito baixo, poderia colocar mais intenso. E aí eu vou ajustando essa intensidade até que ele fique na intensidade desejável, que é entre 8 e 9, dependendo do exercício que você vai estar fazendo. Então, esse é o grande diferencial de você ter um professor qualificado que sabe o que é a diabetes e sabe quais exercícios são os melhores para você. Porque a teoria, ela te dá uma base para você desenvolver esse trabalho. Então, esse que é o grande perigo de você pegar um professor não qualificado. Qual que é a diferença entre trabalho muscular, que é musculação, e o trabalho cardiovascular, que é o trabalho respiratório? Então, se eu chegar para você e falar assim, ó, você me fala, eu tenho diabetes tipo 2, então tá bom, vamos fazer uma caminhada. Não é o caminho. A musculação é muito melhor que a caminhada. Mas a caminhada ela serve como um complemento da musculação. Então, entre os dois, sempre a musculação vai ser melhor. Só que vão existir momentos que a caminhada é mais interessante. Então, é essa combinação que você tem que ter. Por isso que você precisa ter um profissional qualificado. Eu espero que tenha ficado bem claro para você isso. Se tiver alguma dúvida, escreve nesse vídeo abaixo. Semana que vem eu vou gravar sobre a bariátrica e a diabetes. E se você ainda não segue o canal, é só clicar em se inscrever. E eu te vejo semana que vem. Ótimo final de semana.